Muito bem, estamos ao vivo. Que alegria! Hoje vamos bater um papo diferente, né? Durante aí uns meses, a gente tem realizado aqui pela Congregação Luz do Mundo algumas atividades de leitura da palavra e oração. E já algumas noites eu fiz um que eu chamei de corujão, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um minutinho, porque eu acho que travou aqui. E não sei se... Você viu se eu estou ao vivo aí? Você está ao vivo sim. Não, então tá bom. Porque antes eu coloquei Tá tudo certo. privado, então tá. Boa noite, pessoal. A gente está aqui essa noite para bater um papo, né? Mas é um papo inspirado, é uma conversa a partir da leitura do Evangelho da semana passada. Eu, pastor André Bender, que saí de São Paulo, fui pastor em Santa Catarina, diretor de escola e capelão lá no Colégio Luterano, e hoje, aqui de Aracaju, estou acompanhando o povo de Deus, povo luterano aqui de Aracaju e Sergipe, e hoje nós temos aí uma companhia muito especial, Diego Petri, pastor Diego Petri, lá de Concórdia, e eu vou pedir para ele dar um alôzinho aí para nós e falar se apresentar para nós. Legal, pastor André, é um prazer. E todos os irmãos aí de Aracaju. Eu confesso que dias atrás o pastor André, ele comentou num grupo que a gente participa, no dia de folga, que ele ia dar uma passeadinha na praia, e eu fiquei com uma pontinha de como é que eu vou dizer, uma inveja sadia, né? Aquele desejo de né? E então deixar o meu boa noite aí para os irmãos e quem está nos acompanhando, e também para o nosso povo aqui, que eu dei uma compartilhada também para a nossa turma aqui, e é um prazer estar com vocês aí. Eu sou pastor aqui na cidade de Concórdia, Santa Catarina, próximo de onde o pastor André esteve também, né? Esteve em Joaçaba, é isso, né, pastor? Isso, Joaçaba. E próximo aqui, isso, eu costumo dizer que aqui é o oeste perdido, né, de Santa Catarina, longe de tudo. Então eu sou pastor aqui em Concórdia, já vai fazer, estamos entrando para o 5º ano já. E é um prazer estar com vocês aí, bater esse papo aí legal. Muito obrigado. Deixa eu te perguntar, é a tua primeira congregação, Diego? É a minha primeira congregação. Eu fui formado em 2016, né? Eu fui com 28 anos já para o seminário. Eu já fui casado, já tinha a minha filha, Mariana. Eu sou casado com a Renata, tenho a Mariá, né, que tem 11 anos, e o Estevão, que tem 5. E eu já fui para lá com 28 anos, né? Estevão. Você tem um filho chamado Estevão? Tem um filho chamado Estevão. Que grata coincidência, nós temos o Estevão aqui, que tem 8 anos, e a Helena, a pequenininha, que tem 8 meses. Olha só, mas que beleza. Que legal. Que legal. Então, o meu Estevão tem 5 aninhos. Que legal. E a gente, quando escolheu o nome, pensava assim, pô, Estevão, né? Ninguém vai... inclusive, no início, as pessoas estranhavam, né, o nome Estevão, acharam que era um nome de velho, né? E hoje caiu no gosto, assim, porque ele tem um nome forte, né? Um nome forte. Que legal. Mas, na verdade, quem escolheu foi... Pode falar. Não, pode falar. Quem escolheu esse nome foi a minha companheira, a Renata, né? Ela que escolheu. E eu confesso que eu nunca tinha pensado em ter um filho com o nome Estevão, né? Mas, enfim, tem certas coisas que estão cristalizadas no relacionamento que a gente não tem como mexer, né? E esse é uma delas. Ela escolheu e está escolhido, e é isso aí, né? E olhando hoje para a personalidade dele, eu digo que é isso aí mesmo. Que legal. Mas então, antes da leitura bíblica, eu quero te dizer
que foi uma alegria poder estabelecer esse contato mais próximo com você, pastor Diego, porque eu vejo que temos, assim, muita proximidade, né? E, inclusive, essa questão do nome aqui em casa também, né? Se pensou em vários, e eu, como sempre, dou a última palavra, né? Sim, senhora, é isso mesmo, vamos escolher Estevão. Foi mais ou menos parecido aí como foi aí na sua casa, né? Mas, brincadeiras à parte, eu quero dizer que vai ser uma alegria a gente compartilhar este momento. Eu espero que a gente possa repetir outras vezes, né? Um momento de leitura da palavra e reflexão, né? Numa tentativa de trazer alguns elementos que, aparentemente secundários, são muito relevantes, né? É claro que esse texto, nós vamos ver, vai falar do reino de Deus, mas o reino de Deus já começa a partir do momento que nós cremos, né? Isso veio colocar para nós a realidade do reino de Deus, e ela se coloca em ações de justiça. E aí, olhando para o texto, eu vejo que a gente tem uma série de coisas para conversar, né, para orientar a nossa vida a partir desse texto. Então, vou convidar para a gente fazer a leitura, tá? Quem quiser estar com a Bíblia aí perto, quiser acompanhar, o texto é do Evangelho da semana passada, Mateus 20, 1-16. Eu nem te perguntei, nós usamos aqui a linguagem de hoje. Qual que é o texto que vocês usam aí? Não, eu uso. Aqui a gente usa a Nova Almeida, mas não tem problema. Vai firme aí que eu abro aqui a nova tradução e não tem problema não. Não, mas é bom você ter a Nova Almeida e a gente vai dialogando também. Eventualmente as traduções podem ajudar nisso aí, né? Tá certo? Fica à vontade. Pode mas ser. Eu vou ler. Pode ser. Né? O texto diz assim: Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Nós estamos entrando aí num período que as leituras bíblicas são assim bem de chacoalhar a gente, né? Esta, por exemplo, propõe uma justiça diferente, né? É uma justiça que não está baseada simplesmente no direito, né? Porque a justiça vai além do que é direito. Isso é uma das discussões, né? Nem tudo que está na lei, né, que é direito, é justo, né? Eu propus, inclusive, essa discussão aqui, quando a gente estudou esse assunto na pregação, a gente vê muito disso, né?
os nossos políticos brasileiros, eles têm direito a 16º, 17º, auxílio cabide, auxílio disso, auxílio daquilo, moradia, não sei o que mais, né? Um monte de auxílios, tudo em lei, né? Tudo de direito. Mas vamos combinar, né? O que tem de justiça? Isso é uma baita de uma, né? Vamos usar uma expressão, né? Uma sacanagem com o povo, porque a gente está pagando isso, né, por algumas pessoas que já têm um alto salário e, no caso, ainda recebem uma série outra de auxílios, enquanto o povo brasileiro não tem nem garantido isso que o patrão queria garantir aqui, que é o pleno emprego. E eu começo com essa discussão, né? Então, a justiça de Deus, essa justiça diferente, né, que quer pagar a todos aquele salário justo, que é o suficiente para manter o empregado e a sua família, né, alimentados, porque essa era a pretensão. Aquela moeda de prata era o que era necessário para o trabalhador, e aí nós vemos uma sociedade que o trabalho braçal era masculino, né, as mulheres, né, então era o homem que tinha o trabalho, e ele precisava sustentar a sua família, e para fazer ele precisava daquela moeda de prata. Aqueles que não estavam trabalhando desde o início e não iam receber, teriam dificuldades para manter a sua família. Então a justiça de Deus, ela é diferente, né? E aí eu entro, como cristãos, né? Será que nós não temos que refletir um pouco mais na nossa sociedade? Quer dizer, as pessoas estão... eu ouço muito, né, falar assim, mas a gente tem que pagar o que o mercado paga, né? E aí, eu creio que está colocado para o empregador cristão uma perspectiva de justiça diferente. Não apenas pagar aquilo que, né, o mercado paga, mas, de repente, vislumbrar também... atender às necessidades, né, dos seus empregados, né, uma perspectiva de fato, de estabelecer uma justiça diferente. Isso é um ponto, né, que eu acho que a gente pode conversar. Outra questão, né, é como a justiça de Deus, ele almeja alcançar a todos e trazer a todos, então, para fazer parte desse reino de Deus. E o que me parece que está junto aqui também é uma questão, por exemplo, do pleno emprego. Ele não quer ninguém fora, né? Da mesma maneira que Jesus, quando falava, imaginava provavelmente uma sociedade em que todos teriam acesso ao trabalho, a uma forma de, né, um acesso a manter-se, né, a manter-se de uma maneira digna. Será que é uma viagem muito grande ou é possível a gente pensar nesses temas aqui, assim, que são que extrapolam um pouquinho a nossa primeira leitura mais dogmática, digamos assim? Eu acho, pastor, que a gente nunca extrapola, né? Porque a teologia ela é feita sempre em relação a alguém, ao cotidiano, e Jesus fazia muito isso. Porque o assunto aqui, ele é um assunto que tá pipocando aqui, é o dinheiro, na verdade, né? Quer dizer, é a relação com as riquezas aqui, porque ele falou ali um pouquinho antes ali a respeito do perigo das riquezas e tal. Então, é um assunto, e eu acho assim, que nunca extrapola, né? A perspectiva é essa, a gente nunca extrapola, porque eu acredito que a teologia, o texto bíblico, ele tem que ser vivo também nesse sentido. A gente tem, às vezes, essa visão um pouco dogmática, né, como a gente diz, restrita. Eu digo sempre que é uma zona de segurança, né, você tem cuidado de ultrapassar o limite, né, mas eu acho que é possível, que veja, a gente cria sempre a gente busca sempre uma relação de igualdade, né, a gente está sempre à procura de estabelecer critérios de igualdade. A gente tem até um artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, né? Isso na teoria, mas a gente sabe que na prática não é assim, né? Também tem esse detalhe. A verdade é que a gente está sempre à procura
de igualdade. Né? Quem tem criança em casa sabe muito bem isso, né? O que você dá para um, né, você tem que dar para o outro. Elas são excelentes nisso, as crianças. Né? Quer dizer, se você não dá a mesma coisa para os dois, vai dar problema. Né? E o que me parece muito aqui com Jesus, a gente no nosso trabalho é assim também. Né? Quer dizer, eu estabeleço critérios de igualdade, eu desempenho a mesma função que alguém, eu espero o mesmo pagamento. Né? Essa que é a verdade. Só que o que Jesus faz aqui, que eu acho sensacional, né? É que não tem lugar para meritocracia, né? Perfeito. É esse papo que está no ar aí, né? Se a gente olhar para esse texto, a gente vai ver que esse papo de meritocracia não tem com Jesus. Sim, a gente está envolvido numa sociedade que determina as coisas assim. Você tem que fazer por merecer, né? Só que as condições para que você possa fazer por merecer são extremamente desiguais. Né? Sim. E a gente vê aqui, então, que esse papo de meritocracia, esse papo furado, né, na minha opinião, né, de meritocracia com Jesus não tem espaço. Não tem espaço. Então, assim, eu diria que é uma parábola, que nem a gente estava conversando, que ela dá muito o que falar, porque em alguns momentos ela choca a gente, por quê? Porque a gente tem esses critérios de justiça, esses que a gente estabelece, né? De igualdade, de equidade, né? De paridade. E Jesus aqui parece um cara muito injusto, na verdade. Né? Ele parece, assim, os critérios de... Eu até preguei sobre isso, né? Quer dizer, eu cheguei a dizer que é verdade, que Jesus não é justo. Né? E Deus não é justo, porque se ele fosse justo, realmente a gente teria sérios problemas. Né? Ainda bem que sérios problemas. Ainda bem que ele deixa para lá a justiça, né? Esse é o ponto. Quer dizer, aqueles trabalhadores estão focando nessa questão. Quer dizer, eles querem justiça. Peraí, Deus está sendo injusto. Né? Eu estou aqui desenvolvendo, eu estou batalhando, eu estou lutando na vinha, né? E o que acontece? Tu me deixou para trás. Eu acho que a pergunta de Pedro aqui, a questão dos discípulos aqui, ela é uma pergunta que a gente tem, na verdade, né? Será que no meu relacionamento com Deus, ele vai ser justo comigo? Né? Ao olhar para isso, né? Ao olhar para essa realidade, que os últimos serão os primeiros, será que ele vai ser justo comigo mesmo? Né? É uma pergunta que está por trás ali. Pedro está querendo saber isso, na verdade. Peraí, ele vai falar isso depois. Jesus, nós deixamos isso, deixamos aquilo outro. Né? Tu vai ser justo com a gente também? Ou nós vamos fazer o quê? Né? Então, assim, o que eu percebo é que esse papo de meritocracia não tem vez com... Não tem vez com Jesus, não tem vez com Deus, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Sim, e dentro dessa perspectiva aí que tu falaste, né, de uma realidade tão injusta que a gente vive, esse tipo de texto desacomoda mesmo. Porque a injustiça, ela já é tão latente na nossa vida, e agora, Deus me vem com uma injustiça dessa também, né? Pastor, eu passei a vida inteira na igreja, né, vivendo uma realidade extremamente injusta, e aí agora chega Deus e vai me dizer que, aquele camarada que chegou aos 40 do segundo vai estar com a gente, né, vai desfrutar com a gente. Então, assim, é um texto que te desacomoda a gente. Eu gosto de Jesus assim, sabe? Esse Jesus que desacomoda. Mas vai daí um pouquinho. Eu vou aproveitar, eu vou comentar. Eu estava tentando entender qual que é a pergunta de Pedro, né, que você citou. É o contexto anterior, que, aliás, foi uma boa sacada de ter lembrado que Jesus está falando sobre o perigo das riquezas. Então, nossa, é um contexto que precisa ser destacado aqui, né? E a pergunta de Pedro é isso, né? Nós deixamos tudo para seguir, né? O que nós vamos ganhar? Perfeito, acho que isso é importante. Eu não tinha
quando eu reli hoje para a gente conversar, eu esqueci de algo que é fundamental, é o texto no contexto, né? Muito bem, muito importante. Outra questão justamente dessa da meritocracia, né? Isso é uma coisa de fato que nós até tínhamos conversado lá atrás e é algo também que me chamou a atenção, né? Me chamou muito a atenção. Justamente porque eu citei assim, eu disse que eu me expressei talvez de uma maneira meio dúbia, eu disse, ainda bem que Deus não é justo. Na verdade, não é que ele não é justo, né? Ele tem a justiça dele, e a justiça dele é diferente, porque ele, na verdade, ele foi justo, e a justiça dele se não são iguais, eu preciso equilibrar as coisas para que tenham esses direitos, né, esses acessos. Aí eu me lembrei de uma frase, né, de cada um segundo as suas possibilidades e a cada um segundo as suas necessidades. Porque, por exemplo, nós vivemos uma sociedade em que nós convivemos com pessoas que, por mais variadas razões, não conseguem desempenhar, alguns não conseguem desempenhar nenhuma tarefa em prol da sociedade, né? Outros precisam ser adaptados, não produzem, né, tanto quanto um trabalhador em plena potência vai produzir. Mas esses todos precisam, né, ser trazidos para o convívio social e dar a sua contribuição, né? E o cristianismo é curioso, porque o cristianismo deveria ser o primeiro a perceber isso, né? Pois o Paulo fala várias analogias do corpo, cada um com a sua função, cada um com as suas possibilidades, e o corpo sofre quando um membro não está legal, mas a nossa sociedade, ainda que se coloque uma sociedade cristã, esquece isso, né? Quer tratar como se todo mundo fosse igual, né? E diz, não, se tu não produziu, tu tá fora da sociedade, né? E aí pode parecer estranho, né, assim, dito dessa maneira, mas sociedades totalitaristas como o regime nazista, por exemplo, praticou eugenia, né, adoidado, matou pessoas com problemas de deficiência, né, e aniquilou, e tudo ainda harmonizado dentro de um pensamento cristão, ou seja, o cristianismo tem que tomar muito cuidado, né, porque senão vai caminhar por um caminho perigosíssimo, né, muito delicado. E sobre essa questão da justiça ainda falando, né, quando eu fiz uns anos de direito, e a gente lá tinha sempre essa discussão, olha, cuidado, né, nem tudo que é direito é justiça. Então, mas aí o que acontece? Quando a gente pega, se citou o artigo 5º da Constituição, e vê lá outras questões, por exemplo, moradia digna, né? Uma série de itens que estão dentro dos direitos sociais, e que quando alguém exige ou reivindica este direito, ele logo é taxado, né? Esse aí quer ganhar sem trabalhar, etc, né? E nós vivemos numa sociedade que não garante o pleno emprego, que eu mencionei antes, né? Jesus é esse patrão que quer garantir o pleno emprego, ele quer todo mundo trabalhando. E a nossa sociedade não só garante, mas ele ainda precisa que muitos estejam fora do mercado de trabalho para, né, dizer, olha, se tu não quer trabalhar, tem o outro que quer, né? E aí o indivíduo acaba se sujeitando a trabalhar e a ganhar muito pouco, né, porque ele tem medo que ele vai ficar sem trabalho, porque tem milhões, né, procurando e almejando esse trabalho, né? Ou seja, cara, o cristão tem um desafio aí de não se acomodar, de não silenciar diante das injustiças, né? E dizer, olha, a justiça que Deus quer no seu reino é diferente do direito e da justiça que tem nesse mundo, né? É interessante isso, pastor André, porque nós temos estabelecido, ou a nossa sociedade tem sido estabelecida de uns tempos para cá, muito a partir de critérios individuais, né? Eu costumo dizer isso. Quer dizer, a gente tem aí uma tendência nos últimos anos, eu faço uma análise que eu digo que é sempre um professor meu, eu tenho uma segunda graduação em sociologia, e eu tinha um professor meu que
E eu tinha um professor meu que dizia isso, quer dizer, é uma maldição do sociólogo, a gente está sempre analisando e estabelecendo os pontos de contato com as coisas que acontecem. Me parece que isso começou em 2014, 2015, quer dizer, toda uma tendência liberalizante, né, da sociedade, da economia, né, onde a gente acaba tirando do coletivo e trazendo para o individual, né? E quando eu tiro as coisas do coletivo e trago para o individual, eu acabo criando uma série de problemas. Na minha visão, né, quem tem uma visão mais liberal vai dizer, não, é assim que tem que ser, o indivíduo tem que, né, conquistar sozinho e tal. Mas eu acredito que é uma tendência que a gente tá vivendo, né? E quando a gente tira as coisas do coletivo e passa para o individual, a gente passa a ter problema. E problemas sérios. Por quê? Porque as condições de partida não são as mesmas, né? Quer dizer, eu sei que eu tenho um artigo na Constituição que diz que o Estado ele precisa providenciar moradia digna para os seus cidadãos, né? E a gente sabe que isso não funciona. Você morou em São Paulo tem mais gente, tem mais imóvel desocupado do que gente na rua. Sim. Né? Sim, é uma sim. loucura tu dizer isso, mas é verdade. Tem mais imóvel desocupado do que gente na rua. Né? Então, veja, a gente está perdendo essa perspectiva, pastor André, do coletivo. E me parece que Jesus, ele de uma certa forma, ele quer olhar para o coletivo aqui. Né? Ele quer olhar, assim, para como tu disseste, né? Para um conjunto maior de pessoas. Não só para alguns, não só para aqueles que apresentaram um bom desempenho. Não só por aqueles que foram corretinhos, né, e seguiram a cartilha, mas para aqueles que, por algum motivo, não puderam estar. Eu vejo essa figura de Jesus e eu acho muito bonito isso. Aquele camarada que é dono da empresa, que sai e ele vê alguém parado e ele não diz, bah, que vagabundo. Não, ele diz, não, vem trabalhar comigo. Né? Vem trabalhar comigo. Quer dizer, 5 horas da tarde tu tá na rua. Não, Jesus não fala isso. Ele diz, vem comigo. Né? Não importa se é 5 da tarde, se é 9 da manhã. Tia, vem junto. Né? Vamos nos agregar nesse sentido. E a gente está nessa sociedade, infelizmente, que avalia as pessoas pelo desempenho, né? Pela capacidade de desempenhar. E eu falei isso um tempo, foi até em Joaçaba, eu falei para os jovens lá um dia, se a igreja deixar entrar essa perspectiva do desempenho, de valorizar quem desempenha melhor, quem desempenha o que tem que desempenhar, aí quem vai estar matando Deus é a igreja. Aí Nietzsche tem razão, Deus está morto. Né? Quando eu falei isso, eles ergueram os cabelos, né? E nós que estamos matando mesmo. Né? Então, Nietzsche tem razão. Porque se a gente deixar entrar esse pensamento na igreja, de que o desempenho é o que importa, é aqueles que desempenham melhor, aqueles que estão uma vida na igreja, que esse sim, né, que não há espaço para os outros, se a gente deixar isso entrar na igreja, a gente está matando Deus mesmo. Por quê? Porque a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus, ela não é a lógica do fazer mais e fazer melhor. Né? É uma outra lógica. Vai daí. Perfeito. Você tinha mencionado algo ali que agora me escapou. Mas, bom, eu vou pensando uma outra. Sim, aí quando tu falou aí do, né, ele chegou às 5 da tarde e perguntou, por que você está aí, né? Ele poderia ter julgado, e ele não julga, e ele pergunta, a pessoa até poderia ter dito, eu não quero trabalhar, eu estou doente, hoje eu vou ficar aqui. Mas ele disse, olha, eu não fui contratado. Ele disse, então vem comigo, eu quero você quer trabalhar? Vem comigo, né? Exatamente. Então sempre dá perspectiva. Cola com a gente, hein? Né?
sempre da perspectiva de inclusão. Né? É uma palavra que as pessoas muitas vezes não gostam, etc, etc, mas né? O evangelho é um evangelho de inclusão, e inclui, e aqui é importante a gente falar, né, um bando de pecadores, né, porque todos nós somos. O problema que está por trás aí é que o cara que trabalhou mais, né, que se sentiu injustiçado, então a gente sempre tem essa tendência de se sentir injustiçado, né, se eu não conquisto é porque alguém que não merecia conquistou, é que eu mereço, né, eu mereço, o outro não. Se eu não tenho é porque o outro me tomou, né. Então, é uma lógica não só individualista, mas egoísta, né? E o reino de Deus é diferente. Jesus está aí para colocar, o reino de Deus é diferente, né? E é para mudar a perspectiva. E nisso concordo contigo, colega, que o cristianismo está, ao invés de influenciar a sociedade, está se deixando influenciar. Está trazendo os pensamentos da sociedade para dentro de nós, para dentro da igreja. E aí é um grande problema, porque aí vai gerando cristianismos que causam aberrações, como essa que eu citei, né? No regime nazista, que se ergueu sobre né, pensamentos cristãos e com o apoio da igreja, né, fez aquelas atrocidades. Nós hoje olhamos e abominamos, né? Mas, vamos olhar para a nossa sociedade se não tem coisas acontecendo aí nas nossas barbas e que não vão nesse mesmo caminho aí de perigoso, né? Caminho bastante perigoso. E aí essa questão do resmungar, né? Eu acho legal, né? Porque quando você não se dá conta da totalidade, você é capaz de dizer, não, é verdade, né? Houve uma baita de uma injustiça aqui. E a gente passa a resmungar junto, né? Mas Jesus, através do patrão ali, dá a resposta. Mas, o que nós combinamos? Eu não combinei te pagar uma moeda de prata? Qual é a tua reclamação? Então, na verdade, eu estou reclamando não é pelo que eu ganhei. Eu estou reclamando pelo que o outro ganhou, né? Pelo que o outro ganha. Aí muitos querem colocar a culpa, por exemplo, nesse auxílio emergencial, né? Querem colocar a culpa em outras ações sociais que os governos fazem ao longo da história, como a culpa, né? O problema de toda a sociedade. Aliás, até economicamente se justifica isso, porque essa pequena distribuição agita aí o comércio, né, popular, o comércio de bairro. Isso é uma grande coisa para a economia, né? Até economicamente falando é maravilhoso. Mas às vezes, a gente, né, como cristão, reclama do que o outro ganhou, não do que eu ganhei, né? O patrão foi justo, eu ganhei aquilo que eu combinei com ele, mas me incomodou porque o outro ganhou mais, né? E aí ele nem se pergunta por que o outro chegou naquele horário, né? Por que chegou naquele horário? Ninguém se pergunta, ele simplesmente diz, não, mas ele ganhou, não é justo que ele ganhe a mesma coisa que eu. Novamente, né, a justiça de Deus é diferente, e o cristão precisa sempre voltar, né, e perguntar sobre isso, e pensar a sociedade a partir desse reino de Deus, porque senão não faz sentido, senão aproveitando esse ensejo que falou do Nietzsche, né, senão os que criticam o cristão para dizer assim, mas o cristianismo só aponta lá para fora, né, só para a eternidade, lá na eternidade vai se resolver todos os problemas. Isso. Mas não é assim. O cristianismo propõe uma ética para agora, para já. E se não for assim, não faz sentido, né? Então, aí usando o mesmo pensamento que você disse, olha, se o cristianismo não muda a minha vida e me muda em relação às ações da sociedade, quem critica o cristão por jogar tudo lá para a eternidade, tá certo. E eu repilo completamente essa ideia. O cristianismo, ele é necessário aqui e agora, ele tem uma ética necessária para agora, né? É para mudar já. Eu vou aproveitar, enquanto você termina de escrever, para dizer assim, se você que está nos acompanhando aí, nós temos aí uma média de 10 pessoas nos acompanhando, quiser questionar, quiser perguntar, quiser comentar, deixa aí os comentários que a gente vai ler, tá bom? Você
pastor Diego, se alguém aí do teu grupo fizer qualquer comentário, você fala, tá bom? E eu vou ficar de olho aqui também, tá bom? Beleza. Bem tranquilo. Sabe, me parece que você levantaste alguns pontos interessantes aqui, né? A tensão entre justiça e generosidade, né? Veja, a generosidade incomoda. Né? A generosidade está incomodando ali. Por quê? Justamente por essa noção de justiça que a gente tem. E a sacada de Jesus aqui, ela é maravilhosa. Eu acho que a gente não erra em dizer que Deus não é justo. Né? Ele é justo na sua essência, mas ele deixa de lado a sua justiça. Né? Quer dizer, esse é o ponto, foi isso que tu falaste, né? Quer dizer, Deus é justo na sua essência. Né? Tinha um professor meu que dizia que o único mandamento ao qual Deus obedece é o mandamento do amor. Né? É o único mandamento ao qual ele obedece. Né? Quer dizer, é o único mandamento ao qual Deus está sujeito. Quer dizer, o Criador do universo está sujeito a uma única coisa, ao amor. Né? E é verdade, quer dizer, por quê? Porque a generosidade ela acaba incomodando. E o que Jesus faz aqui? Jesus está dizendo, não critica a generosidade, imita. Imita a generosidade. E aí, é muito legal isso que você levantou, porque Lutero tem uma frase que diz assim, se as coisas fossem só para o amanhã, então, na hora do nosso batismo, Deus podia nos levar já. Né? Lutero diz isso. Lutero diz isso, e é verdade. Né? Quer dizer, se fosse só o nosso objetivo, a eternidade, batizou, mata, leva, vai embora, entendeu? Não precisa ficar, né? Não, mas você tem aqui, quer dizer, tem aquela outra frase excepcional dele, né? Se eu soubesse que o mundo terminaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. Por quê? Porque a gente tem que olhar e tentar modificar a realidade que a gente vive. Né? Tem uma autora que eu gosto bastante, a Ivone Gebara, né, que ela diz o seguinte, a esperança é sempre para depois, isso, sempre para amanhã, né, a gente sempre posterga as coisas boas, né, e deixa de viver e de experimentar e de transformar agora. Né? E é verdade isso. Né? A gente tem um papel aqui, quer dizer, a generosidade, ela é um ponto fundamental aqui. Sabe, a gente não pode esquecer essa palavra. Você está com inveja porque eu fui generoso. Sabe, eu acho que isso é um dos pontos centrais aqui. A gente não pode deixar passar. Porque é como tu disseste, a generosidade hoje, a nossa, como a gente comentou antes, a nossa visão de mundo, a generosidade não tem espaço. Tem espaço conquistar, né? Tem o espaço desempenhar. Tem o espaço só, quer dizer, eu só pertenço na medida que eu mereço. Cara, isso quando eu escuto isso dentro de igreja, eu me arrepio, sabe? Porque não é assim. Não é assim. Né? E tem uma outra, ainda indo ao encontro do que tu falaste sobre a questão do não adiar para depois, né? Aquilo que a gente tem que transformar agora. Alguém disse uma vez, também foi um professor que disse, que a ética luterana, ela sempre parte da justificação. O que isso quer dizer? Que as minhas ações no mundo, elas sempre partem daquilo que Jesus conquistou para mim e para o outro. Então eu olho para o outro também como uma pessoa que foi justificada e merece a minha generosidade, merece a minha ação, ela merece, ela é digna disso. Né? Ela é digna disso. Por quê? Porque ela foi justificada. Ah, mas ela é muçulmana, pastor, ela é, sei lá, e não importa. A justificação aconteceu para ela, ela ainda não tomou aquilo para ela.
mas eu preciso olhar para ela como uma pessoa pela qual Jesus carregou os seus pecados na cruz. Ela ainda não sabe. Sim. E talvez não vai saber, mas quem sou eu também, né? Enfim, Sim. mas eu preciso olhar para ela a partir daquilo que Jesus fez, sabe? Eu acho que isso é uma sacada, assim, ó, excepcional. A gente precisa olhar para esse mundo a partir daquilo que Jesus fez. Não a partir daquilo que o mercado determina. Não a partir daquilo que... Lógico, a gente não pode viver num mundo de fadas, né? A gente está restrito a algumas realidades, né? Mas eu acho que a gente tem que criar mais espaço para generosidade. Estou falando demais, manda aí um pouco. Não, é importante. Quando você fala, eu acho que nessa sociedade egocêntrica, egoísta que nós vivemos, a generosidade que você cita, ela tomou lugar, foi tomada, né? Foi colocada de lado com um outro termo, né? Pelas esmolas, né? Quer dizer, não é uma generosidade. Eu não ajo com generosidade com todo mundo. Eu demonstro alguma coisa através de ações pontuais, uma campanha, não sei o quê, mas eu não estou agindo com generosidade com todo mundo. É porque eu olho para aquele indivíduo que não tem realmente condições, então eu dou uma migalha, né? E aí eu alivio a minha consciência e está tudo bem, né? Mas a generosidade, de fato, concordo contigo, ela está faltando nas ações, né? No dia a dia, né? Porque, no final das contas, todos nós precisamos ter, né, de generosidade uns dos outros, né? Nosso relacionamento, nosso convívio. E as relações realmente estão estremecidas. Penso que no cristianismo há espaço para refletir e modificar, né? Falar, testemunhar Isso. E ser realmente sal e luz para mudar isso aí, né? Caso contrário, a gente não vai ter, não vai passar por esse mundo e não vai mudar nada, né? E é por isso que, inclusive, muitas vezes o cristianismo fica em descrédito, porque, né, as pessoas olham e dizem, pá, mas o que o cristianismo oferece de diferente, né? Pois a ação social, você vê outras religiões, outras coisas fazendo. Então, não é isso. Nós temos que... É uma outra maneira de atuar nessa sociedade. É isso que nós precisamos, como cristãos, fazer, né? Aí eu me recordo, por exemplo, indo ao encontro que você falou sobre pensar no coletivo. A experiência do povo de Deus no Antigo Testamento era extremamente coletiva. Se alguém cometia um pecado, o povo todo penava, né? Porque se tornou cúmplice de algo, foi conivente e pagava junto. No Novo Testamento, pelo lado positivo, tinham tudo em comum, partilhavam o pão, né? Dentro de um contexto de oração, de interceder uns pelos outros, e a gente está perdendo isso, né? A gente se adaptou à realidade do mundo, a gente vai, congrega, faz o culto juntos, aí desaparece, não convive mais com as outras pessoas, né? Em cidade pequena ainda tem um nível de interação maior, mas nas cidades grandes, muitas vezes, você nunca recebeu ninguém que é irmão na fé na sua casa. Você se encontra no espaço da igreja, alguns instantes, e você não sabe, né? Muitas vezes não sabe o que ele faz, o que ele gosta. A gente não tem mais esse nível de convivência cristã. Então, é preciso resgatar, né, pequenas ações assim, em termos de comunidade. O pessoal estranha. Eu gosto de falar a palavra comunidade. Aqui o pessoal está muito habituado com congregação, né? Congregação, mas a palavra comunidade, né? Ter algo em comum, a fé, compartilhar momentos, isso é fundamental, né? Penso que é necessário resgatar isso, mais do que nunca, para viver a fé. Por aí, tu falaste sobre a questão das cidades menores, né? Por um outro lado, é uma tendência que a gente tem e que ela é histórica, na verdade, que é observar, e eu digo que não é por maldade isso, mas é por uma construção histórica, né? Quer dizer, a gente carrega muita história e a gente repete a história, né, de ver a igreja como um clube, na verdade. Né? Eu percebo, às vezes, que no interior isso é um pouco mais forte.
Quer dizer, a questão do fazer por merecer, ela é um pouco mais forte nesses ambientes. Quer dizer, eu faço parte, eu estou aqui a vida inteira, né? Eu pago um serviço, a igreja me oferece o cemitério, ou, sei lá, outra coisa, né? Então, veja, isso é muito forte, né? Isso é um aspecto, né? E eu acredito que nós estamos indo por um caminho que é perigoso. Eu gosto de repetir isso, né? Porque é um caminho realmente perigoso. Se a gente deixar entrar essa visão na igreja de merecimento, né? Essa visão de fazer por merecer, se a gente não quebrar isso, né? Que nem tu falaste, nós estamos perdendo o nosso lugar no mundo. Né? Tem uma outra, agora eu vou citar uma professora, né? O pessoal fala aqui que eu cito muitos professores, né? Porque muitos me marcaram. E onde eu passo, e às vezes, até dias atrás, eu conversei com um professor meu, e ele disse, Tchê, tu lembrou disso? Eu nem lembrava mais que eu tinha dado isso em aula, né? Porque são coisas que me marcam e eu vou usando. Sim. Mas essa foi uma professora aqui de Concórdia, da área da educação, professora Giselda Frank. E ela me disse ela me disse algo que é impressionante. A gente tem que criar um excedente de generosidade. A sociedade ela vai só se transformar, ela só vai se modificar. Ela tá ressignificando um grande teórico aí que o pessoal não gosta muito de ouvir o nome, né? No nosso ambiente que a gente está vivendo. Não, é o Marx mesmo. Ela ressignifica o Marx nesse sentido. Isso. E quer dizer, a gente precisa criar um excedente de generosidade. Não é caridade, que nem tu falaste. Não é algo para eu aplacar a minha consciência, mas é algo para realmente emancipar. Quer dizer, a generosidade aqui de Jesus, ela emancipa. Ela emancipa alguém. Né? Quer dizer, ela está pegando alguém que está lá naquela realidade, né? Alguns vão dizer, meu Deus, o cara está forçando o texto. Não. Né? É uma leitura possível. Quer dizer, é alguém, Jesus está emancipando alguém que por algum motivo, que nem você falou, por que ninguém se pergunta aqui? Quer dizer, os trabalhadores da vinha, essa pergunta que tu fez é interessante. Nenhum dos trabalhadores se perguntou, peraí, por que eles não vieram antes, né? Será que o burro quebrou pata? Será que ele nem tinha burro para chegar? Né? Será que a filha estava doente, à beira da morte, e também estava esperando por Jesus? Né? Quer dizer, será que a sogra também não estava com febre? Né? Será que a irmã estava carregando o filho no esqui? Pois é. Né? Será que não é isso? Quer dizer, então, a gente acaba a gente olha para a justiça a partir da gente, né? Dos meus critérios. Mas eu deixo de considerar um monte de coisa. Né? E Jesus emancipa. Quer dizer, me parece que Jesus cria esse excedente de generosidade. E Jesus está querendo dar isso para a gente, né? Quer dizer, emancipe as pessoas, não por caridade, mas que essa generosidade se multiplique. Né? Eu acho que esse é um ponto bonito que a gente deveria, como igreja, a gente deveria ter isso de novo, né? Ter isso de novo. Olha, as suas palavras, quando você falou do enterrar ali, né, que a igreja no interior permite também um espaço no cemitério, eu me lembrei de uma questão aí que eu tenho pensado bastante, que eu acho que cabe aqui, a partir desse texto, que é a questão do Setembro Amarelo e da prevenção do suicídio, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer, né, uma pessoa tem que buscar o atendimento profissional, né? O pastor não tem muito o que falar, ele
vai orar pela pessoa, mas vai orientar e buscar um profissional. Isso tudo é muito importante, tem que ser feito. Mas é importante também pensar como essa nossa sociedade produz doentes, né? Como a nossa sociedade produz doentes. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no interior, alemão faz isso, né? Alemão muito é quando ele se vê frustrado, ele tira a vida. Isso está muito na cultura alemã, a gente sabe de muitas histórias e vê isso com frequência, né? De se tirar a vida. E muito dessa frustração tem a ver com essa nossa sociedade, que cobra demais, né? E que não percebe que algumas circunstâncias provocam a ruína financeira e etc. E então, penso que a igreja também tem o dever de dizer, olha, não se coloque, né, não se cobre como essa sociedade está cobrando vocês, né, na questão da meritocracia e em outras questões, porque o consumismo, né, um estilo de vida, uma série de padrões de beleza, etc., tem colocado um fardo muito grande, já desde a infância, né, no mérito de ser igual ao outro, de conquistar e conquistar, e isso está levando a gerações frustradas, que não têm o menor medo de tirar a vida, porque não se enquadra nessa sociedade, e não faz a crítica de que essa sociedade está doente e está adoecendo cada vez mais as pessoas, né? Então, penso que nós, como cristãos, temos que dizer isso também. Temos que, ao falar do Setembro Amarelo, ao discutir relações de trabalho, relações de consumo, dizer que esse tipo de relação não faz bem ao ser humano, né? Que esse tipo de sociedade tem adoecido, tem sido cruel, né, com as pessoas. E aí, se a gente não conseguir romper com isso, né, buscar um padrão diferente, se aceitar, né, de aceitar como eu sou, né, tem coisas em mim que eu queria que fosse diferente, mas é biológico, né, tamanho e outras circunstâncias. Algumas coisas dá para mudar e outras eu pergunto, mas será que eu tenho que mudar só porque não estou dentro do padrão, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer sempre essa leitura também, dizer, olha, essa sociedade precisa do sal e da luz cristãos para iluminar e para apontar um caminho diferente, né? Para viver já o reino de Deus, não lá na eternidade, mas já agora, né? Vivendo essa perspectiva. O que tu acha? Não, eu acho que isso aí, essas relações, e veja, pastor André, as nossas relações, elas vão ser daqui para frente cada vez mais estabelecidas através do quesito econômico, né? Daqui para frente vai ser cada vez mais, né? É só você olhar os critérios e os padrões que se reestabeleceram a respeito da adolescência, né? A adolescência hoje tem alguns autores dizendo que ela vai até os 24 anos. Por quê? Porque a galera está saindo mais tarde de casa. E aí que entra nisso que você está falando, quer dizer, por que ele sai mais tarde de casa? Porque ele sabe que quando ele sair de casa, a vida econômica dele vai baixar, vai diminuir. Por quê? Porque nesse mundo louco que a gente está vivendo, eu preciso sobreviver, né? Eu preciso andar por aí com a minha mochilinha do iFood nas costas e o meu bebê na frente, né? A gente viu essa imagem chocante esses dias, e tem gente que romantiza isso, né? O outro dias atrás eu vi alguém pediu um remédio na farmácia, acho que foi em São Paulo, pediu um remédio na farmácia e, para minha surpresa, quem é que vem entregar? Uma senhora de 62 anos. E o cara diz, olha, quer dizer, romantiza a coisa. Eu achei um absurdo. Eu falei, cara, essa senhora tinha que estar em casa. Mas ela não tem condição de comprar o remédio. Quer dizer, quem é que não adoece numa sociedade dessa? Né? Quem é que não adoece? E cadê a igreja nisso tudo?
né, numa sociedade que está adoecendo, onde as pessoas, né, quando eu falo sobre suicídio aqui, eu lembro sempre da minha mãe, né, porque a minha mãe, ela me dizia isso sempre, desde criança, né. A minha mãe, nesse ponto, ela me traumatizou um pouco, né, em outras coisas, ela foi a grande referência teológica da minha vida foi a minha mãe, né? Uhum. Se eu sou pastor hoje é porque a minha mãe me ensinou teologia. A teologia da cozinha, que eu brinco, outra hora a gente pode falar sobre isso. Mas Legal, veja, ela legal. dizia o seguinte, filho, quem mata vai para o inferno. Ela dizia isso. E a gente cresceu ouvindo isso, né? Então, veja, e aí eu parto sempre desse princípio quando eu falo sobre essas questões do adoecimento psicossocial e do suicídio, eu digo assim, uma pessoa sabe que talvez haja possibilidade de que ela vá para o inferno, mas a vida dela está tão desgraçada que a possibilidade do inferno é melhor do que a própria vida. Já pensou? Né? Então, exatamente, quer dizer... e é isso que a igreja está perdendo, quer dizer, o que está levando as pessoas? As nossas relações de trabalho, as nossas relações sociais, as nossas relações aí econômicas, né? Quer dizer, para que serve a economia? Né? Para quê? Aqui a gente vê muito disso, gente operária, trabalhadora, sabe? Suada, trabalho na fábrica, 30 anos, né? Sai de um emprego e vai para o outro. Sabe? Tem um rapaz aqui da congregação que ele dorme 3 horas por dia. Porque ele trabalha na BRF, faz o turno, sai do turno, vai para casa, dorme 2 horas, come alguma coisa, pega um caminhão e vai fazer entrega. Para quê? Para ter a possibilidade de sobreviver. Filho pequeno, esposa. E a igreja? Cadê a igreja? Né? Nós tivemos um problema aqui, né? Quer dizer, a BRF mudou, estamos indo para um outro extremo agora, né? Mas tem a ver com isso, com esse adoecimento, né? A BRF mudou uma sessão inteira, um horário aqui, e as pessoas não tinham mais como vir no culto. Tá entendendo? Quer dizer, aí, quer dizer, a igreja, essa nossa comunidade aqui que está escondida numa curva onde ninguém passa. Não estou te ouvindo, Diego. Deu uma travada aqui. Voltei. Ah, tá. Voltei? Sim. Caiu tudo aqui. Mas, enfim, tá. Veja, esses são assuntos que a gente precisa debater. Quer dizer, tudo isso está adoecendo as pessoas, né? E vai ao encontro disso aqui que a gente está discutindo, por quê? Porque, veja, cada vez mais falta esse aspecto da generosidade que emancipa. Eu não consigo ver o outro como alguém que precisa ser emancipado. Ele tem que se virar. E nesse processo de se virar, eu desconsidero que ele pode adoecer, que ele pode tirar sua vida, enfim. É por aí. Né? Pois é. Deixa eu só ler, temos bastante gente que está acompanhando aqui, né? Classi Pop, a Renata, sua companheira, boa noite. Kátia Silene, uma professora, colega da época de seminário São Paulo, né? Está nos saudando aí. Obrigado pela companhia, Kátia. A Classi está te elogiando, olha só. Parabéns, pastores, pelas palavras maravilhosas. Parabéns, viu, Diego? A Vivian, né? A Vivian, acompanhando Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bom esse tema e esse bate-papo. A Vivian é alguma coisa sua? É a minha irmã. É minha irmã. Legal. É minha irmã.
Tá bom. Vivian, seja bem-vindo. Aí, olha só, a Vivian diz, olha, é uma geração intolerante à frustração, né? Pois é. E a Camila Heller, no bojo dessas cobranças está a obrigação de sermos felizes de fato, né? E aí, se eu não sou feliz, eu tenho que fazer de conta, eu tenho que fingir, né? Então, é muito, muito, muito importante essa obrigação de ser feliz. E aí, tome remédio, né? Tome remédio para mostrar, né, felicidade. Elaine Brown também está... Elaine Arcelita Machado Brown também está participando. Boa noite. Legal. Da congregação, da Elaine, um abração para ela. Opa! O pastor Diego, está sendo maravilhoso, está sendo muito bom. Eu quero repetir esse bate-papo e aí a gente vai aproveitar essa ferramenta que eu estou aprendendo a usar e que você me ensinou hoje, muito obrigado. A gente pode fazer umas cruzadas aí, ou seja, umas tabelinhas, né? E chamar mais gente para conversar aí a semana que vem, porque o texto da semana que vem é também desafiador, né? O texto do Evangelho dessa semana. Acho que vai valer a pena a gente já pensar para a semana que vem uma data para a gente bater um papo de novo, né? E aí trazendo aí, dando voz às teólogas ou às mulheres, né? Que é o seu tema de pesquisa. Vamos ver se a Camila ou a Vivian ou a tua companheira Renata topa participar aí na semana que vem. Vamos pensar sobre isso? Vamos. Eu acho que tem bastante coisa para conversar sobre esse assunto também. Também vai ao encontro disso que a gente está falando hoje, né? Mas sobre uma perspectiva diferente, né? Sim. Tem uma pergunta que sempre me intriga. Eu falei, mas às vezes eu fico na dúvida sobre essa última frase de Jesus ali. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Como é que a gente entende isso aí, né? Uma palavra difícil. Eu estava pensando... Eu estava pensando na perspectiva aqui, por exemplo, Jesus estava falando para os judeus, que foram os primeiros a serem chamados, né? Ou seja, é o povo escolhido, né? Mas eles rejeitaram. Então, a palavra de Deus vai para outras, né? Para os gentios. Então, de que outra maneira a gente pode entender essa frase? Como é que você explicou essa frase? Eu trabalhei dentro da perspectiva do espaço dentro do reino, né? Quer dizer, aquele que acha que é o primeiro, né? Aquele que quer se abrogar, ou abrogar, não é essa palavra que se usa, aquele que quer tomar para si o primeiro lugar no reino, principalmente achando que pode conquistar isso, né? Quer dizer, através da sua noção de justiça, né? Esse realmente, olha, vai sofrer com a verdade, né? E com a verdade de que haverão pessoas que não trabalharão, né? Que não farão, mas que estarão lá, né? E é isso e é por isso que Jesus fala de invejar a generosidade. Né? Mais uma vez, eu acho que também tem conexão com a generosidade. Né? Por quê? Porque, enfim, amigão, Jesus está dizendo para eles lá, né? Olha, meus amigos, é o seguinte, no reino de Deus a coisa funciona diferente. Né? Eu acredito que é dentro da perspectiva do reino. Né? Quer dizer, não tenta colocar sobre você algo que você não pode colocar. Você não pode conquistar o reino. Não é trabalhando que se conquista. Eu anotei isso aqui para mim. Né? Basta estar à disposição. Eu acho que os primeiros serão os últimos, é isso. Não basta você estar à disposição. Quer dizer, basta você estar na beira da estrada na hora em que aquele dono da fazenda está passando. Né? Baixo do sol, ele não se preocupa.
se é debaixo de sol, se é no meio-dia, ele não está comendo, ele está indo, né? Então, veja, basta estar à disposição, eu acho que tem a ver com isso, né? Não adianta você achar que você é o primeiro porque você fez. Tem gente que só precisa estar à disposição. E veja, você deveria agradecer porque você começou cedo, né? Que você não, você organizou para alguém aqui, né? Você melhorou a vinha para alguém aqui, né? Você experimentou a vinha antes do que eles, né? Então, quer dizer, é aquilo que dá para falar do próximo fim de semana, mas eu não vou falar, quer dizer, o esquema está em a oportunidade de trabalhar na vinha também, né? Tem um pouco disso. Sim. Eu pensei nisso, inclusive, porque esse tema aí da última frase lembra o que Jesus diz aos líderes religiosos que achavam que já estavam garantidos. Ele disse, olha, os prostitutas e cobradores de impostos, né, os publicanos, estão entrando primeiro que vocês, né? Então, mas vamos guardar esse assunto para a semana que vem, né? Sobre isso também, a vida cristã não é uma competição, né? A vida cristã é uma cooperação. Então, nós queremos chegar na reta final juntos, né? De mãos dadas e não chegar primeiro. Então, acho que isso é verdade, né? Então, dentro desse contexto de discussão, quem é o primeiro no reino dos céus, né? Pô, Senhor, a pergunta de Pedro, né, que você citou, né? Pô, Senhor, nós largamos tudo para te seguir, né? Será que nós não vamos merecer algo especial, né? Então, perfeito. E aí você tocou no ponto principal, que é o privilégio. Puxa, é um privilégio isso. Você não devia nem tocar nesse assunto. O que eu vou ganhar a mais? Cara, você já ganhou. Privilégio, no reino do céu, você já ganhou isso, né? Então acho que essa é a grande perspectiva. Querido, foi o dono... Não, tranquilo. Eu só queria dizer o seguinte, o dono da vinha te chamou primeiro. Né? O dono da vinha te chamou primeiro, quer dizer, você foi o primeiro do dia a ser chamado pelo dono da vinha. Né? É por aí. Privilégio. Eu ia finalizando da minha parte, assim, para dizer que foi uma noite memorável, viu? Maravilhosa, um bate-papo que, assim, ó, me alegrou o coração de ver que né, a gente está pensando, né, de como atuar de maneira diferente e ser, de fato, cristãos, né, luz e sal aqui nesse mundo. Muito obrigado aí por essa oportunidade, pastor Diego, esse bate-papo, e quero dizer que, né, quero construir aí um espaço aí semanal para a gente refletir essas questões, né, para poder conversar sem receio, sem medo sobre sistemas tão importantes da vida cotidiana, né, e, enfim, muito, muito obrigado aí por esse privilégio de compartilhar esse momento contigo aí nessa noite. E também ter essa participação tão importante de pessoas tão especiais aí, né? Você viu que a audiência feminina tá grande, né? É isso aí, graças a Deus. Sim. A nossa tarefa agora é facilitar a entrada delas nessa conversa, né? Trazê-las para falar aqui, né? E trazê-las para participar. Eu fui falar das mulheres, apareceu o Renato aqui, né? O Renato apareceu para dizer, opa, estamos aqui também, né? Tá certo. O Renato é aí do seu pessoal? Eu não estou vendo ele. Qual que é o sobrenome? Renato Pop. Isso, é daqui da congregação. É esposo da dona Classi que está assistindo com a gente. Esses são pessoas que... Tem várias pessoas aqui na congregação, né? Mas que nos fazem... A gente está sempre longe da família, né? Então, são pessoas que nos fazem sentir carinho de pai, de mãe, né? Então são, assim como eles, tem outras tantas pessoas, outras tantas pessoas assim. Que bênção.
Muito bem, a Camila Heller diz, muito obrigada por esse momento, excelente conversa. O Renato Pop diz, boa noite, muito bom esse bate-papo. A Vivian Petri diz, foi enriquecedor. Pois é, que maravilha. Então, nós vamos batalhar para manter esse espaço, né? E, a partir dessa primeira experiência, trazer outras pessoas para compartilhar aqui, né? E também falar, né? Quem sabe a gente pode, para facilitar as coisas, falar o seguinte. Então, para a semana que vem, a gente vai conversar sobre o evangelho da semana que vem, né? Que é, da semana que vem não, desse final de semana, que é Mateus 21, 23 a 32, né? Então, vamos conversar sobre esse texto e, à medida das possibilidades, incluir também os outros textos. Esse texto hoje foi tão bom que eu até tinha pensado em citar os outros textos, mas nem teve espaço aí, né? Então, ó, gente, então para a semana que vem a gente vai conversar sobre Mateus 21, né? E aí, quem quiser se voluntariar, a Camila, que já se ofereceu para participar, e outras pessoas, dá para colocar mais gente aqui, né? Acho que ao menos umas 4 pessoas, e dá também para revezar, né? A pessoa que administra aqui, por exemplo, eu tiro o Diego e acrescento outra pessoa, então dá para deixar 2 ou 3 escalados para falar, né? Então vai ser bem legal. Você pode até colocar na tela os comentários das pessoas. Próxima vez tu vai conseguir isso daí também. Vou procurar aqui então. Tá certo. Legal. Me desculpa. Ô, gente. Eu não sei se a gente vai conseguir. Não. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar mais pessoas aqui sem assinar, fazer uma assinatura aí. Mas a gente vai dar um outro jeito aí, pode ter certeza. Tá certo, é isso aí. Então tá bom. Diego, quer se despedir, falar alguma coisa aí? Para finalizarmos essa noite? Não, claro, eu agradeço. Depois do nosso perrenguezinho aí, né, pastor André, no começo, para tentar conseguir. Tínhamos nos programado para mais cedo, né? Não conseguimos, sim, mas no fim deu tudo certo. Agradecer a oportunidade, eu digo assim, a gente às vezes está nesses rincões aí um pouco mais afastados e a gente não tem essa oportunidade de dividir um pouco aquilo que faz significado na gente, né? E eu digo que isso aí é minha cachaça, né? Eu gosto muito de falar sobre isso e fazer essas conexões, e eu acho que teologia é isso, né? A gente trazer para a realidade aquilo que precisa e que pode ser trazido, né? Agradecer por hoje, eu tô desde as 5 da manhã hoje, na batalha aí com as minhas coisas, e bastante cansado, mas eu te confesso que o meu cansaço cessou na hora que a gente começou aqui, me fez muito bem, e te agradecer pela oportunidade. E parece que a gente já se conhece há, sei lá, 30 anos, né? E a gente não se conhece há tanto tempo assim, mas te agradecer pela oportunidade e dizer que eu estou à disposição aí. Quem estiver assistindo e precisar também, eu estou à disposição também. Eu digo que eu não sou pastor da comunidade aqui, eu sou pastor da cidade de Concórdia, no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, quem precisar, eu estou à disposição. Perfeito, eu acho que desde que McLuhan lembrou que nós estamos numa aldeia global, é assim mesmo, né? A gente é acionado, e agora com as comunicações online, de fato, né, as coisas se estenderam. Eu gosto muito da cultura do Antigo Testamento, né, da cultura hebreia, desses povos aí, eu tenho uma predileção por estudar isso, e eu, de vez em quando, acompanho um rabino que tem uma comunidade, um perfil chamado Sinagoga Sem Fronteiras, e ele é lá do Sul e faz missão, né? Então, é isso aí, né? Eu não quero entrar na sua seara, aliás, na sua concórdia, brincando com o nome das cidades, né? Mas, assim, eu acho que é importante sempre estar à disposição das pessoas para, né, para auxiliar. É isso aí. Muito bem. Eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci sobre isso. Assim, a gente, na verdade, eu lhe conheço de nome há algum tempo,
mas hoje foi a primeira vez que nós conversamos, né? A gente trocou algumas mensagens lá atrás, mas hoje a gente foi conversar pela primeira vez, e realmente a conversa fluiu muito bem, eu estou muito contente. É isso então, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e todas. E orem pelos pastores para que sigam o Evangelho, sejam fiéis, né, divulgadores do Evangelho. Orem pela igreja, para que a igreja sempre volte ao Evangelho e atue de acordo com o Evangelho, né? Não é errado, não é feio reconhecer um erro, dizer, olha, estamos errando, precisamos corrigir. Ao contrário, né? É reconhecer que somos seres humanos, temos que estar sempre buscando dizer, sempre tentando responder essa pergunta. Isso para mim é básico, eu sempre digo isso. O que Jesus faria? O que Jesus faria hoje, nessa situação? Essa é a pergunta que o cristão tem que responder, né? E aí, está disponível para mudar de prática, mudar de opinião, buscando atender realmente aquilo que Jesus faria, né? Certo? Então tá bom, pessoal. Um abraço, boa noite para todos aí. Boa noite, um abração, bom descanso. Espero que você consiga descansar bem, né, Diego, para estar aí amanhã. Final de semana é o tempo mais intenso de trabalho do pastor, né? E que Deus te abençoe aí no seu trabalho, no seu ministério, aí em Concórdia. E vamos, então, combinar para a semana que vem, um dia, aí a gente vê se quarta acho que não, mas quinta ou sexta, qual é o melhor horário, né? Tá bom? A gente combina e aí avisa. Tá certo? Acho que travou aí, né? Eu não ouvi a última parte. Dizer assim que a gente vai combinar uma data para essa semana. Então, se vamos fazer na quinta ou na sexta, o nosso próximo encontro, tá bom? Nós combinamos e avisamos bem aí o pessoal. Bem tranquilo. Certo? Firmeza. Só mencionar aqui um querido amigo de infância, também um profeta da palavra de Deus, Luciano César Schneider, um colega de infância lá de Horizontina, está presente aí, assistiu com a gente também a nossa live. Beleza, então, gente. Boa noite, bom descanso, Deus abençoe a todos e até semana que vem. Fiquem com Deus. Um abraço.